Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do convencional. Eu tava a fim de falar um pouco sobre o meu pensamento sobre igrejas. Porém eu acabei lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo, onde eu dei uma resposta no WhatsApp, e essa resposta eu achei tão completa que eu vou colocar ela como vídeo de hoje. Só que eu quero fazer uma pequena correção antes da gente começar, porque eu falei que a passagem onde diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles, eu tinha dito que essa passagem se referia a um juramento, e não é o caso. Essa passagem, que está no capítulo 18 do livro de Mateus, ela se refere mais a levar 2 ou 3 testemunhas para confirmar o que tu está dizendo para o teu irmão, caso ele não acredite no que tu disse, né? Ou seja, lendo de forma rápida, ela diz basicamente isso daqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Uma coisa também que a gente tem que entender antes da gente começar, é que naquela época a igreja eram as pessoas, porque Jesus era judeu, então naquela época existiam sinagogas. As igrejas do povo judeu são as sinagogas. E a igreja tradicional que a gente conhece hoje como templo foi feita depois de Cristo, né? Se deu origem muito tempo depois. Bom, e para começar o vídeo, a nossa conversa começou basicamente quando ele me convidou para participar de um culto, né? E eu respondi: eu agradeço a tua insistência, mas eu realmente não me sinto bem me enturmando. Sou bem diferente, mas obrigado de coração. E ele responde: não precisa agradecer, mas na Bíblia diz que temos que congregar na igreja, com os irmãos. Na hora certa Deus vai te tocar, pois tu é um cara bom. Eu realmente admito que quando as pessoas dizem que Deus vai me tocar para eu começar a pensar ou agir conforme aquela pessoa acha que é correto, isso me deixa até meio irritado, sabe? Porque é como que se tudo que eu fizesse até agora, todos os estudos, todos os dias, toda a dedicação, todos os vídeos que eu tenho gravado, é como que se tudo isso ainda não fosse o correto, sabe? Mas enfim, sem enrolação, as minhas respostas começam agora. Na verdade, a Bíblia não diz isso, sabe? É que as pessoas confundem a passagem de onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Mas essa passagem se refere a juramento, sabe? Se a gente pegar para ler o contexto, ela se refere realmente a juramento, onde estiver 2 ou 3 reunidos jurando, sabe? Em nome de Deus, ele ali tá no meio deles. Mas claro, tu pega o versículo isolado, tu consegue transformar no que tu quiser. E não digo que as igrejas não sejam importantes, realmente são. Porque eu creio que a maioria das pessoas, se não fosse por igrejas, não encontrariam Jesus, sabe? Não teriam vontade de procurar. Mas eu realmente acho que a verdadeira igreja são as pessoas, sabe? E o verdadeiro evangelho é a conversão genuína, é ajudar as pessoas, como a própria Bíblia diz, sobre a verdadeira religião, o verdadeiro jejum. Se a gente parar e pesquisar, a gente acha que a verdadeira religião é ajudar o próximo, sabe? Ajudar as viúvas, ajudar quem realmente precisa, de verdade. Essa é a verdadeira religião. E essa é a conversão, sabe? Quando tu abandona teu velho eu, abandona tuas vaidades e passa a viver por Cristo, pelo aquilo que Cristo deixou. E isso é se tornar igreja, sabe? Essa é a verdadeira religião, de verdade. Essa é a verdadeira conversão. E é o que eu sigo, de verdade, sabe? Porque, óbvio, não tô tirando a importância das igrejas. Eu sei que as igrejas são extremamente importantes, porque se as pessoas não tivessem isso na vida delas, pouquíssimas pessoas iriam encontrar Jesus, sabe? Porque eu sei que existem pouquíssimas pessoas também como eu, que gostam de procurar por conta própria. Gostam que encontraram Jesus de uma forma que simplesmente não querem mais viver de outra maneira, a não ser aprendendo sobre Jesus e tentando se aproximar cada vez mais, tendo Jesus como o objetivo principal da vida, sabe? E é o que eu vejo em mim, e eu tenho certeza absoluta que eu não preciso de igreja para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que a maioria das pessoas precisam de igreja para isso.
Porque, é como eu falei, a maioria das pessoas não tem vontade própria, não tem capacidade de fazer isso por conta própria, sabe? E eu sou muito grato também por ser assim. E é basicamente isso, sabe? E essas coisas eu reflito sobre e estudo praticamente desde 2016, sabe? Claro, eu considero que minha conversão genuína foi ano passado. Mas a minha visão sobre o mundo, sobre pessoas, eu consigo encontrar na Bíblia, sabe? Mesmo quando o Paulo diz que pra ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, caramba, eu começo a me identificar com essas coisas, sabe? Porque eu não gosto muito desse mundo, eu não gosto muito de pessoas, não gosto muito, não, eu não gosto nada. E pra mim, simplesmente esse mundo é só uma aprovação, e exatamente o que a Bíblia diz, que bem-aventurados os que perseveram na aprovação, porque depois de aprovados receberão a coroa que Deus separou para aqueles que o amam, sabe? E realmente eu vejo que esse mundo é só uma aprovação, é só uma ilusão, como também diz em Eclesiastes, né, que tudo é vaidade correr atrás do vento. E é basicamente isso, sabe? Eu acho que a verdadeira conversão é isso, eu ser o exemplo, eu dar o exemplo, sabe? As pessoas verem Deus nas minhas atitudes. E isso que é ser igreja. E eu realmente tento ser igreja, sabe? Tento lutar contra as minhas vaidades, tento lutar contra o meu lado perverso todos os dias. E tento ser exemplo todos os dias também. Tento aprender sobre Deus todos os dias. E eu raramente vejo essas coisas em pessoas de igreja, sabe? Existe um certo preconceito também com aqueles fanáticos, entre aspas, de igreja, que são pessoas que querem te converter meio que à força, sabe? E não é só por isso que eu não tenho vontade de ir pra igreja. Mas é também porque eu não consigo me socializar, entende? Eu acho melhor eu continuar nesse caminho por conta própria, eu e Deus, entende? Mas eu acho extremamente válido isso que tu faz. Porque eu também já tive a minha fase de ser contra a igreja. Tinha uma época que eu pensava que a igreja não era necessária, que as pessoas não precisavam e tal, que era só buscar por conta própria o evangelho. Aí eu percebi que pouquíssimas pessoas, como eu disse no primeiro áudio ali, pouquíssimas pessoas são assim como eu, sabe? Pouquíssimas pessoas têm vontade de procurar por conta própria, têm ânimo para procurar por conta própria. Realmente as igrejas têm um papel fundamental, desde depois de Cristo, sabe? Querendo ou não, a igreja católica, cara, a igreja católica simplesmente salvou o cristianismo, e a gente tem que admitir. Por mais que eles tenham feito tanta maldade, como a Inquisição e blá blá blá, que todo mundo diz, e adoração a ídolos e não sei o que, querendo ou não, a igreja católica simplesmente fundou universidades, fundou hospitais, e defendeu a fé com as cruzadas, e, enfim, diversas coisas que a igreja católica fez e simplesmente fez com que a fé perdurasse, sabe? Então, até no, no lado obscuro existe a salvação, sabe? Até em pontos que a gente não concorda, se a gente parar para olhar de longe, esses pontos errados tiveram sua importância. E quando eu comecei a compreender isso de verdade, sabe, eu achei muito legal, muito importante, sabe, o papel das igrejas no mundo, que era algo que eu era contra. E realmente tudo tem a sua importância, sabe? Então eu não tô querendo desprezar a igreja, eu só tô dizendo que da mesma forma que existem pessoas que precisam, existem pessoas que não precisam. E tá tudo bem, sabe? As coisas são assim. Ah, e um último ponto sobre o fato de eu não gostar muito de pessoas e o maior mandamento de Jesus ter sido eu amar meu próximo. Eu realmente acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Porque amar o meu próximo não tem a ver com sentimentos. Não tem como tu sentir amor por todo mundo, sabe? Mas o amor realmente é a atitude. A atitude de tu tá vendo que uma pessoa precisa de ajuda, tu ir lá e ajudar, sabe? Tá vendo que uma pessoa tá passando necessidade, tu ir lá e sanar essa necessidade dela, na medida do possível. Então, realmente, o verdadeiro amor é esse, sabe? Tu ajudar o teu próximo. E sempre ter o braço estendido ali pra aquela pessoa que precisa.
Não tem a ver com sentimento, sabe? Que é uma coisa também que as pessoas confundem demais. E é como eu falei, a verdadeira religião é ajudar a viúva, ajudar os órfãos. E, claro, não de forma literal ajudar as viúvas, a mulher que perdeu o marido lá e tal, mas realmente ajudar os necessitados, sabe? As viúvas e os órfãos, porque eram as pessoas que naquela época mais sofriam, né? Porque uma mulher que não tinha marido naquela época simplesmente estava ferrada. Porque as mulheres foram ganhar espaço muito tempo depois. Então, realmente, depois que a gente interpreta e vê que são as pessoas necessitadas, a gente começa a entender melhor.